Vamos entender o que é multiverso. As 4 formas de entender o conceito de multiverso segundo a ciência. Vamos entender esse termo que é simplesmente essencial para os dias atuais, para os dias que nós estamos tão avançados na tecnologia, tão avançados na exploração espacial, também da subatômica, também em todos os cantos da ciência, todos os dias novos conceitos. E multiverso é um conceito muito importante para todos nós entendermos. Aqui eu também quero entender melhor. Já li alguns artigos, não este, mas eu quero entender mais. Lembro já desde logo que multiverso é diferente de metaverso. Metaverso é ligado com a internet, com o virtual, um mundo virtual, um segundo mundo virtual, digamos assim. Outro dia nós falamos sobre isso. Eu já escrevi sobre isso na Amazon, sobre metaverso e advocacia. Dê uma olhada nos meus livros na Amazon e escolha um lá e compre para nos ajudar. Então, 4 formas para entendermos o conceito de multiverso com a BBC News Brasil, a maior fonte de informações do mundo, sem dúvida nenhuma. Max Tobin, séries, crises existenciais da BBC Real, 24 de setembro de 2023, excelente, é novinho. Vamos lá, imagine a situação. É dia de uma entrevista de emprego importante, mas você dormiu demais. Então se veste rapidamente, pega algo para comer e corre para o ponto de ônibus. Mas você não consegue chegar a tempo. Então não tem escolha a não ser ir andando. Você verifica o relógio ao virar a esquina, colide com um pedestre desavisado. Revoltado, você o xinga e segue seu caminho. Olha o dia de fúria. Você finalmente chega ao compromisso, suado e agitado. E logo descobre que seu entrevistador é aquele pedestre contra quem você acabou de lançar uma enxurrada de palavrões. Olha que dificuldade. Sim, às vezes parece que o universo simplesmente não está ao seu lado. Mas felizmente, há muitos caminhos para escolher. Devido ao afeto excessivo de nossos pais, muitos de nós vivemos sob uma falsa impressão de que somos, por algum motivo, especiais. Agora um parênteses, todos nós somos sim especiais, viu, BBC? Não só pelo afeto dos pais, mas porque somos únicos e especiais. Apesar de ser poeira cósmica, como diz Carl Sagan, como também já disse lá atrás Friedrich Nietzsche, somos poeira no universo. É uma mistura, continuando a lenda aqui, é uma mistura totalmente única de átomos e histórias pessoais que se combinam para formar aquela pessoa preciosa que chamamos de eu. A questão é que o mundo da física contemporânea nos diz exatamente o oposto. Ela nos diz que em algum lugar do vasto cosmos existem outros mundos nos quais versões idênticas de você vivem felizes, com a impressão de que elas e somente elas são o verdadeiro você. Olha a complexidade. Estou me referindo, claro, ao multiverso, uma teoria que sustenta que o nosso universo nada mais é do que um de muitos universos infinitos da infinita variedade. Agora, isso pode parecer muito louco, e essa teoria é, na verdade, baseada em ciência bastante sólida, viu? No início da década de 1980, os pesquisadores decidiram medir o brilho residual do Big Bang, a origem do universo, e fizeram uma surpreendente descoberta de que os níveis de radiação eram idênticos em extremos opostos do universo observável. Isso levou a uma teoria chamada inflação cósmica, que é a ideia de que o Big Bang, ou espaço-tempo, se expandiu a uma velocidade vertiginosa, criando um plano cósmico uniforme e potencialmente infinito. Abre aspas. Quando falamos do nosso universo em astrofísica, não nos referimos a todo o espaço, mas apenas a uma região esférica a partir da qual a luz teve tempo de chegar até nós durante os 13,8 milhões de anos desde o Big Bang, explicou o renomado físico e cosmólogo Max Tegmark à BBC. Abre aspas. Se esse é o nosso universo e o espaço é maior que isso, então, por definição, existem outros universos também.
cheios de galáxias e outras coisas interessantes que são tão reais quanto o nosso. As pessoas lá chamariam isso de universo. Então, se existem outros mundos por aí, como seriam? O nível 1, a inflação cósmica. Abre aspas. O multiverso de nível 1 são apenas outras regiões do espaço ou do tamanho do nosso universo, diz Tegmark. A única diferença é que as partículas já começaram em lugares ligeiramente diferentes aqui, então o Reino Unido poderia ter perdido a Segunda Guerra Mundial em vez de vencê-la. Meu nome pode não ser Max Teg, mas Max Schirmack. Mais ou menos assim ele colocou aqui. Por mais improvável que seja que exista uma cópia minha com alguma outra característica, essa probabilidade não é zero, porque aconteceu aqui que eu existo dessa forma. Então, se você jogar os dados infinitas vezes, haverá outras cópias de mim, alguns muito parecidos e muitos outros que são um pouco parecidos comigo, mas diferentes. Olha a complexidade dessa conversa aqui. O que isso significa para você? Bem, a probabilidade diz que em algum lugar do cosmos existe uma versão sua que não adormeceu no dia da entrevista e outra que conseguiu pegar o ônibus, mesmo aquela que nunca foi entrevista por ser atleta ou astronauta. A questão é que existem infinitas possibilidades neste plano, infinitas reconstruções átomo por átomo, limitadas apenas pela sua conformidade com as leis da física do nosso universo. Mas e se não houvesse limites em relação a isso? Agora é o nível 2. Inflação caótica eterna. O multiverso de nível 2 ainda é um espaço infinito, como o multiverso de nível 1, mas é muito mais diversificado, diz Tegmark. Se você for muito longe do espaço, alcançará regiões onde não apenas a história se desenvolveu de maneira diferente, mas também aprenderá coisas diferentes nas aulas de física. Isso porque aprendemos que mesmo o que consideramos espaço vazio é provavelmente uma substância que pode congelar e derreter e assumir muitas formas diferentes. Aquele processo de inflação que acreditamos ter criado este vasto espaço cósmico foi tão violento que criou uma quantidade infinita de cada um de nós do espaço. No nível 2, todas as leis físicas são jogadas pela janela. Talvez em outro universo a gravidade funcione de maneira diferente. Talvez sejamos feitos de som, ou sejamos bolas planas, ou talvez estranhas e flutuantes energias que existem em 12 dimensões. Não só todo universo concebível é possível, mas também todo universo inconcebível, se você puder imaginar o que não pode, por definição. Nível 3. Multiverso quântico. Enquanto os universos paralelos de nível 1 e 2 estão muito distantes em nosso próprio espaço, o multiverso de nível 3 está aqui em certo sentido, nessa coisa chamada de espaço quântico de Hilbert, explica Max Tegmark. Sabemos que as partículas elementares podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas eu sou feito de partículas elementares, então se elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu também posso. Então, uma versão minha poderia estar aqui conversando com você, enquanto outra versão mais tirava sorvete de freezer e comia em outro lugar. E foi descoberto um efeito de censura quântica quando a decoerência que explica por que essas duas versões de Max desconhecem completamente uma da outra. Então, parece que a realidade está se ramificando em ramos paralelos, mas aqueles dois Maxes, o que está tomando sorvete agora e o que está conversando com vocês, sentem que são os únicos. Nível 4. Multiverso matemático. O multiverso de nível 4, ou quarto, é o mais diverso de todos. Nele, toda a realidade física que corresponde a uma estrutura matemática, que pode ser descrita como matemática, existe não apenas matematicamente, mas também fisicamente, diz o físico. Então você poderia ter um universo onde o tempo nem mesmo flui continuamente, mas discretamente como um jogo de computador, ou até mesmo ter alguns universos que simplesmente não têm tempo. Para esclarecer, Tegmark enfatiza que não é o que o multiverso de nível 4 exista no espaço e no tempo, mas sim que o espaço e o tempo existam em alguns desses universos de nível 4.
No nosso universo, diz ele, temos espaço e tempo, temos o tipo certo de física de partículas elementares que sustenta a vida. Portanto, vivemos num oásis, e toda a realidade é como uma enorme versão do deserto do Saara, com um oásis ocasional aqui e ali. Depois desses 4, o tópico é: mas e então? Os multiversos são previsões baseadas em teorias científicas muito bem fundamentadas, então pelo menos por enquanto parece que tudo isso veio para ficar, e talvez esteja tudo bem. Afinal, a ciência é apenas uma ferramenta que usamos para investigar o mundo que nos rodeia. Quando descobrimos algo que não pode desencadear crises existenciais, não é que o mundo tenha mudado, mas simplesmente começamos a olhar para ele com novos olhos. Algumas pessoas me perguntam como o nosso universo dá sentido às nossas vidas como seres conscientes, mas, na verdade, é o contrário. Somos nós que damos sentido ao nosso universo, diz Tegmark. É através de nós, pequenas partes minoritárias do nosso universo, que tem a complexidade de experimentar as coisas, que o nosso universo pode se tornar consciente de si mesmo. Quem sabe? Talvez quando finalmente aceitarmos que somos apenas grandes macacos sentados em uma rocha, viajando a 108 mil km por hora através de uma extensão potencialmente infinita, seremos capazes de parar de levar tudo a tão sério. Este artigo foi adaptado pelo vídeo feito por Mark Tobin do Steel para a BBC Real. Se você quiser assistir a versão, entre lá no site da BBC News Brasil, que lá tem também. Um forte abraço e obrigado a todos.